o início da vida profissional e Freud. A adolescência de Jung foi um período em que ele se abriu mais para o mundo externo. A época universitária de Jung também coincidiu com a eclosão do espiritualismo, e junto com seus colegas universitários, Jung participava de sessões espíritas e uma série de encontros com sua prima e médium, Helene Preisler, que foi determinante para a elaboração de sua tese de doutorado, em que abordou a psicogênese dos fenômenos chamados ocultos. O assunto fascinava Jung, que se interessou também pelos trabalhos de Friedrich Miers, Theodore Flournoy, e pelo pensamento de William James. Em 1896, seu pai, Johann Paul Achilles Jung, morre. Segundo Jung, seu pai era afável, tolerante e liberal, porém, também, convencional. O pai de Jung contentava-se em aceitar o sistema de crenças religiosas em que fora criado, e não conseguia responder às dúvidas e questionamentos do filho. Em 1900, especializa-se em psiquiatria. Jung, então, trabalha com Eugene Bloyer, em Zurique, onde foi seu assistente, no Hospital Psiquiátrico de Burgosli, clínica psiquiátrica da Universidade de Zurique. Bloyer foi um grande incentivador de Jung em suas pesquisas. Em 1900, Jung leu A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, obra que o afetou muito, e despertou seu interesse pelas ideias de Freud. Jung relê esta obra em 1903, e então a compreende mais, e fascina-se ainda mais, com a ideia de um inconsciente na psique humana. Em 1902, defende sua tese de doutoramento, sobre a psicologia e patologia dos fenômenos chamados ocultos, obra que pode ser vista como um estudo de caso de sua prima, Helene Preisler. Este viria a ser o volume 1 de sua obra. Em 1902 fica noivo, e em 1903, Jung casa-se com a jovem Emma Rauschenbach, filha de um rico industrial de Schaffhausen, o que possibilitou a Jung uma satisfatória condição financeira. Jung também foi um assíduo frequentador do Museu de Arte da Basileia, e a pintura o interessou sobremaneira, tanto que começou também a pintar. Entre 1902 e 1903, ausentou-se de seu posto no Burgosli, e estudou com Pierre Janet, um importante psicólogo francês. De 1904 a 1914, Jung teve 5 filhos. 4 filhas e um filho, Agathe, Niels, Gretel, Baumann, Marianne, Niels, Helene, Oerne, e Franz, Merker. Entre 1904 e 1905, Jung montou um laboratório de psicopatologia experimental, no Burgosli, baseado no modelo de Wundt e Galton, e realizou seus estudos de associações de palavras, instrumento de diagnóstico e terapia para descobrir complexos, que são agrupamentos de conteúdos psíquicos, carregados de afetividade. Jung alcançou notoriedade, e era considerado uma estrela promissora da psiquiatria. Jung, porém, aos poucos foi se desiludindo com as limitações da psicologia experimental. Em 1904, foi internada em Burgosli, Sabina Spielrein, uma jovem de 20 anos, sensível e inteligente, que pertencia a uma rica família judaica de Rostov, Rússia.
O diagnóstico de Jung para ela foi de histeria psicótica. Para tratar de Sabina, Jung utilizou a psicanálise de Freud e o seu próprio método de associação de palavras. 9 meses depois do tratamento, Sabina teve alta, e ainda no hospital, matriculou-se no curso de medicina, que concluiu em 1911. Entre 1908 e 1910, Sabina e Jung tiveram um envolvimento emocional que abalou seu casamento, e trouxe conflitos nas questões cristãs e monogâmicas que, para Jung, na época, eram temas conflitantes em sua psique. Apesar do sofrimento do triângulo amoroso formado por Sabina, Jung e sua esposa Emma, o caso auxiliou Jung a conceber arquetipicamente conceitos sobre a criatividade e as contrapartes psíquicas da sexualidade humana, com as ideias de ânima, imagem feminina na personalidade do homem, e de ânimos, imagem masculina na personalidade da mulher. Entre 1905 e 1909, Jung foi chefe de clínica no Burgos-Lee, e a clínica tornou-se referência do movimento psicanalítico na época. A psicanálise tornou-se ainda mais importante para Jung, quando, em 1906, conclui os estudos sobre associação de palavras, e começou a se corresponder com Sigmund Freud, vindo a conhecê-lo pessoalmente em 1907, em Viena. Em 1907, Jung encontrou-se com Freud em Viena, e conversaram durante 13 horas seguidas. Jung passou a defender as ideias de Freud, e formou um pequeno grupo para estudar suas ideias. Em 1908, Jung compra um terreno à margem do lago Zurique, em Kosnacht, e construiu a casa, que seria sua morada até o final de sua vida. Em 1909, Jung começou a estudar mitologia e gnosticismo, deixou de ser psiquiatra em Burgos-Lee, abriu sua clínica particular em Kosnacht, teve sua primeira experiência registrada com a imaginação ativa, e viajou com Freud e Ferenczi, para proferir conferências nos Estados Unidos. Jung começou então a se dedicar mais ao estudo de mitologia, religião e folclore. Em 1910, a Associação Internacional de Psicanálise, IPA, é fundada, e Jung foi eleito seu primeiro presidente. Também neste ano, Jung começou a atender Toni Wolff, mulher com quem se envolveu a partir de 1911, e que teve importante papel em sua vida. Toni Wolff dissolveu de vez as ideias monogâmicas de Jung. Em 1912, a relação entre Jung e Freud estremeceu, e, em 1913 eles romperam a relação definitivamente. O rompimento entre Jung e Freud teve como ponto principal a não aceitação de Jung de que as causas dos conflitos psíquicos eram sempre de natureza sexual. Ainda em 1913, Jung foi reeleito presidente da IPA, mas renunciou ao cargo em 1914. No final de 1913, Jung começou a escrever o Livro Vermelho, ou Liber Novus, obra que decidiu não divulgar na época, por seu caráter eminentemente pessoal. É também neste ano que Jung deu nome à sua psicologia, psicologia analítica, psicologia complexa, ou psicologia hermenêutica. De 1913 a 1917, Jung teve intenso confronto com seu inconsciente,
e neste confronto, Jung tornou-se um homem mais maduro, e ainda mais criativo. Em 1914, Jung estudou intensamente o Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, e também a Divina Comédia, de Dante Alighieri. A obra de Nietzsche foi determinante no pensamento de Jung, e foi objeto profundo e presença em sua obra, especialmente o Livro Vermelho. Porém, ao passo que Nietzsche proclamava a morte de Deus, Jung, no Livro Vermelho, proclamava o renascimento de Deus na alma. O Livro Vermelho é uma obra que traz uma nova visão sobre todas as demais obras de Jung. Nesta obra, Jung desenha em imagens, letras e símbolos todo o seu confronto com o inconsciente, e foi deste confronto que surgiu a essência de sua psicologia. O Livro Vermelho é uma obra em que Jung ilustrou o texto com pinturas, iniciais historiadas, bordaduras ornamentais e margens, ou seja, é uma obra criada artesanalmente em todos os sentidos e expressam, além do conteúdo psicológico, a veia literária e artística de Jung, em páginas que contam a sua jornada interior e reconciliação com sua alma. O Livro Vermelho, por sua profundidade misteriosa e simbolismo, é um livro difícil para os junguianos e, possivelmente, incompreensível para os que não são estudiosos da psicologia de Jung. Jung atinge a meia-idade. De 1915 a 1926, Jung estudou com mais afinco ainda a gnosis. Jung elaborou sua psicologia nos pares de opostos, como no caso dos interesses objetivos e subjetivos, razão e espiritualidade, ânima e ânimos, etc.